Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Mais um prédio desaba em Recife. Desta vez foi um edifício comercial no bairro do Pina. Peritos vistoriam o local onde uma passarela desabou durante um festival de música em Goiânia. 40 pessoas ficaram feridas. Operação da Polícia Civil apreende cerca de 20 toneladas de cabos de telefonia em Contagem. E ainda hoje é o dia da pizza. O prato é um sucesso em Brasília. O número de pizzarias aumentou mais de 6 vezes nos últimos 10 anos na capital federal. Segunda-feira, dia 10 de julho, agora no Brasil TV. A gente começa falando de mais um desabamento de prédio em Pernambuco. Dessa vez foi um edifício comercial. Os bombeiros chegaram no local no meio da manhã. A Luna Markman acompanhou. Olá, o desabamento foi às 10h30 da manhã e não havia ninguém dentro do prédio que fica na zona sul do Recife. O prédio tem 2 pavimentos. O primeiro andar desmoronou todo e o térreo foi parcialmente atingido. Vizinhos informaram que aqui funcionava uma loja, mas que o local estava fechado há mais de um ano. De acordo com a Prefeitura do Recife, há relatos de que estava acontecendo uma reforma no prédio, uma obra que seria irregular, porque não tem autorização da Secretaria de Controle Urbano. E os proprietários serão notificados. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram aqui logo que o prédio caiu, mas não havia ninguém machucado. A Defesa Civil faz vistoria para saber se há risco de novos desabamentos e também se os imóveis e vizinhos foram danificados. Quem estava por perto na hora do desabamento conta que teve um susto muito grande. Isso porque o barulho foi muito alto e também pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo da marquise do prédio. Luna Markman para o Brasil TV. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas no desabamento de uma passarela em um show ontem à noite em Goiânia. 11 ainda estão internadas. Olá, Marcele, um abraço a todos. O Corpo de Bombeiros disse que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas e foram atendidas aqui no estádio Serra Dourada durante esse festival de música. Nesse domingo, por volta das 11h15 da noite, uma rampa que dava acesso ao front stage, uma parte ali em frente aos palcos, acabou cedendo. Várias pessoas caíram em um buraco de aproximadamente 4 metros de profundidade. Várias delas foram encaminhadas a 5 unidades de saúde aqui da região. Algumas com fratura exposta e outra com traumatismo craniano. A organização do evento disse por meio de uma nota que tinha autorização e também o alvará para a realização do festival de música. O Corpo de Bombeiros disse que ainda não sabe o motivo desta rampa ter cedido e que uma perícia deve apontar as causas do acidente. João Vitor Guedes, de Goiânia, para o Brasil TV. 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas num acidente entre uma van que transportava pacientes para um hospital de Fortaleza e um caminhão na cidade de Pindoretama, a 50 quilômetros da capital cearense. O motorista da van e uma passageira de 77 anos morreram no local do acidente, por volta das 5 da manhã, numa rodovia estadual. A maioria dos feridos foi levada para um hospital referência em atendimentos de trauma. A van transportava pacientes de Itaiçaba, no interior do Ceará, para atendimento em um hospital de Fortaleza. O motorista do caminhão saiu ileso. O Corpo de Bombeiros encontrou no fim da manhã o corpo da segunda vítima do naufrágio de um barco que levava uma família em Belém. Tragédia que já tinha provocado a morte de um bebezinho de apenas 6 meses. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas recomeçaram hoje cedo no Rio Guamá, por onde navegava a embarcação que afundou. A viagem começou na Ilha do Combu, que é um dos destinos turísticos mais badalados de Belém nos fins de semana e durante as férias. A embarcação estava a caminho deste porto em Belém. O trajeto da ilha até aqui é curto, de no máximo 30 minutos. Segundo os parentes das vítimas, os sobreviventes não usavam equipamentos de segurança e contaram que o barco virou muito rápido no meio do rio depois de uma forte maresia. Nenhum tipo de colete não tinha na embarcação.
Aí o meu cunhado tentou salvar o filho dele, mas a gente não sabe. Aí quando o filho se salvou, e aí desapareceu, e a gente não sabe para onde, se ele conseguiu nadar para a beira, se ele sentou, ninguém sabe dizer. Só simplesmente desapareceu. Passageiros de outra embarcação que passava pelo local pouco depois do naufrágio fizeram imagens do local do acidente. 9 pessoas de uma mesma família estavam no barco semelhante a este, muito comum nos rios da região. A viagem era para comemorar os 6 meses de um bebê. A criança morreu. A mãe do bebê está entre as 5 pessoas que se salvaram no momento do naufrágio. A mãe não sabe, a mãe tem dor de coração. Ninguém sabe nem que é dormir, preocupado com isso. 2 pessoas ainda seguem desaparecidas, entre elas o cunhado da Silbene. Um dos filhos não sabia nadar e ele ficou segurando até chegar socorro, para ser resgatado. Parentes dos desaparecidos passaram o dia no porto à espera de notícias. Policiais também estiveram na área para colher depoimentos. Um inquérito será aberto para investigar o caso. Que tristeza, né? Espero que essas pessoas sejam encontradas logo. Sobre a falta de equipamentos de segurança denunciada pelos parentes das vítimas, a Marinha disse que ainda vai se pronunciar. E disse ainda que abriu um inquérito para investigar as causas desse acidente. O nome do dono do barco não foi divulgado. As fortes chuvas no Nordeste do país têm provocado muitos transtornos. Autoridades decretaram situação de emergência em 15 cidades de Pernambuco e também em 31 de Alagoas. Marcelo, o governo do estado de Alagoas decretou situação de emergência em 31 municípios devido às fortes chuvas. Rios e lagoas transbordaram e várias casas foram inundadas. No fim de semana, 2 homens morreram afogados. Até agora, mais de 24 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. As famílias que não tinham para onde ir foram levadas para abrigos improvisados. Na região norte do estado de Alagoas, o rio Jacuípe continua acima do normal. Já a Lagoa Manguaba transbordou e inundou casas em vários bairros do município de Marechal Deodoro. Ontem, o governo federal reconheceu a situação de emergência em pelo menos 7 municípios daqui de Alagoas. A partir de agora, os municípios podem receber verba federal para obras de reconstrução e reparo de danos provocados pelas chuvas. É com você, Marcela. Em Pernambuco, as 15 cidades ficam na zona da mata do estado. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 2.800 pessoas precisaram sair de casa por causa das chuvas. Nós percorremos alguns dos municípios que decretaram situação de emergência. O domingo de céu cinza foi de alerta na BR-101. Em Ribeirão, o barro caiu e se espalhou pela pista. Aqui, mais barro e vegetação no acostamento. Em Palmares, o mercado público no centro da cidade está interditado desde a sexta-feira. Este buraco de 6,5 metros de largura se abriu na hora em que chovia forte. Por pouco não levou a parede do mercado que estava lotado. A chuva muito forte. Quando eu entrei no estabelecimento para pegar o material de limpeza, eu escutei o estrondo. Quando cedeu uma parte do mercado lá atrás e fiquei nervoso. Aí corri e liguei para o menino da Defesa Civil para resolver esse caso o mais rápido possível. Na zona rural, as estradas estão esburacadas e com muita lama. O distrito de Santo Antônio foi o mais prejudicado. Esta ponte é um dos principais acessos ao distrito. E a enxurrada levou praticamente a ponte toda. Só ficou mesmo esse pedaço aqui, estreito de concreto, por onde eu estou passando. Por aqui só podem passar os pedestres, ciclistas e motociclistas. Nenhum carro pode passar por ela. O rio Santo Antônio, que passa pela comunidade, subiu 6 metros. O morador filmou com o celular. A água invadiu as casas. Quando o nível do rio baixou, deu para ver onde a água chegou. Em Chechel, o temporal da sexta-feira e do sábado alagou o centro da cidade. Este córrego transbordou e as ruas foram tomadas pela água. Uma moradora tirou esta foto. Outra moradora de Chechel filmou tudo. A correnteza assustou as pessoas. Muito cheia d'água, largada, muita água forte.
Muito mesmo. O município de Chechel está no decreto de situação de emergência do governo do estado. A 10 quilômetros daqui fica a usina Santa Terezinha, já no município de Água Preta, que também está em situação de emergência. Aqui, a enxurrada alagou as ruas e entrou em várias casas. Muitos panos sujos, roupa da minha filha mesmo, ficou tudo molhado. Tá vestindo de doação, que nem roupa não ficou para vestir. Ela, tudinho. Ana Rosa, o que está chamando a minha atenção é a marca da água. Daqui até aqui, ó. No meio do quadro, foi isso mesmo? Sim, verdade. Foi a altura que deu a água. Gente, eu tenho 1,77 m de altura. Ainda tem, ó, um palmo acima da minha cabeça, aonde a água chegou. O que aconteceu nessa parte aqui? Meu querido, nessa parte aqui tinha uma parede, são as duas casas, né? E essas duas casas agora tá uma só. Aí ela tinha uma parede que dava acesso, que não dava acesso. Aí a parede caiu toda para cá onde tiramos já, mas aí era uma parede só para as duas casas. Então aqui que a gente está mostrando já é a casa da vizinha? É a casa da vizinha aí já. Os moradores filmaram tudo, assustados com o que acontecia na comunidade. Em alguns pontos, a água subiu mais de 2 metros, quase chega no telhado das casas. O posto de saúde também alagou. O acesso da nossa zona rural para a cidade foram muito afetados devido às fortes chuvas que caiu no município desde a última quinta-feira. Passagem molhada levada pela água, ponte da gente deslocada, deixando a população sem trânsito, sem ter como chegar, sem procurar assistência. A gente sem ter como chegar lá para dar assistência ao pessoal, chega em torno de 1.000 pessoas sem acesso à cidade. E esse número vai aumentar mais ainda, porque tem localidade que realmente a gente não está tendo acesso. 2 abrigos foram abertos na comunidade. 50 pessoas estão no clube municipal. Seu Cícero e a esposa dele, que é cega, vivem com 2 salários mínimos por mês. São pensionistas e perderam tudo na cheia. A água chegou mais ou menos aqui, dentro de casa. Em cima da cintura? Sim, acima da cintura, sim. Perdemos guarda-roupa, sofá, um bocado de coisa, alumínio, muito cobertor, muita roupa. Comida também se foi? Foi, também foi. Outras 25 pessoas estão no ginásio de esportes, entre elas Cineide, que veio para cá com a família toda. Veio meus pais e meus filhos. Quantas pessoas no total? São 7. É complicado porque o ano passado a gente já levou cheia, né? Que meus pais perderam tudo. E esse ano eles estão comigo, aí a água chegou no meu quintal, mas a gente para ele vir para não levar cheia novamente, perder as coisas, a gente teve que sair de casa. Em Sergipe, outras 2 pessoas morreram no fim de semana por causa da chuva forte. A Janaína Rezende tem as informações. Oi, Marcele. As chuvas em Sergipe ganharam força na semana passada e ficaram mais intensas no fim de semana. 2 irmãos morreram ao tentar atravessar um riacho na região agreste do estado. O nível da água do riacho subiu e eles foram arrastados pela correnteza. Já a cidade de Neópolis, região do Baixo São Francisco, foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas do fim de semana. A água invadiu casas em alguns povoados. Os moradores precisaram suspender móveis e eletrodomésticos para tentar salvar o que tinham. Para ajudar a escoar a água, foi feito um serviço emergencial com o apoio de máquinas da Codevasf. Na capital, Aracaju, até o domingo choveu mais de 100 milímetros. 6 pessoas da mesma família ficaram desalojadas, de acordo com a Defesa Civil. Eu volto com você, Marcele. Em Minas Gerais, uma operação da Polícia Civil em Contagem terminou com a apreensão de cerca de 20 toneladas de cabos de telefonia e também outros materiais furtados. A Larissa Bernardes tem mais informações. Esse trabalho de investigação já vinha sendo feito há algum tempo. Os policiais civis monitoravam esse local que funcionava de portas fechadas para que as pessoas não vissem a movimentação lá dentro. Lá nesse ferro velho, a polícia encontrou mais de 20 toneladas de material. Esse material foi identificado como sendo de empresas de telefonia. Durante essa investigação, a polícia descobriu toda a cadeia de beneficiamento desse fio de cobre. O fio, como ele chegava até esse ferro velho, depois ele cortado em pedaços menores e ainda uma máquina que fazia a separação do plástico e do fio de cobre para ser enviado para as outras empresas. Um homem responsável por esse ferro velho, ele tem 27 anos e foi preso suspeito de receptação
receptação. A polícia descobriu que o local não tem alvará de funcionamento e também não tinha nenhum tipo de nota fiscal que comprovasse a entrada e saída desses materiais. Também foi apreendido lá no local um notebook e um caderno com anotações que podem levar aos receptadores desse material que é furtado. Larissa Bernardes, de Contagem, para o Brasil TV. No Acre, o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, o CRI, tem funcionado aos finais de semana. Isso para atender a população que tem dificuldades de ir até as unidades de saúde durante a semana por causa do trabalho. Depois de se recuperar da Covid-19, o Cauã, de 1 ano e 9 meses, recebeu neste sábado a dose de reforço da vacina contra a doença e também a vacina contra a influenza. A gente só descobriu que ele estava com Covid porque a gente fez teste por conta do trabalho, né, para não estar expondo ninguém, né? E aí, como a gente estava com Covid, a gente preferiu atrasar um pouquinho porque provavelmente ele estava, né? Mas como ele já tinha tomado a primeira dose de Covid, ele não apresentou sintomas. A Cristiana também aproveitou o dia de folga para vacinar o Levi, de 9 anos, e a Helena, de 2. Os dois foram imunizados contra a influenza. Mesmo com o crescente aumento dos casos de síndromes gripais e respiratórias, a procura pelas vacinas contra o vírus da influenza e Covid continuam baixas. A vacina da influenza ela ainda encontra-se disponível para a população geral, já está disponível para a população geral, já vem há algum tempo, né, essa liberação. E as crianças é um grupo prioritário a receber o imunobiológico, né? E frente à situação que o estado do Acre e outros estados no Brasil está acontecendo, está ali passando por isso, eles estão intensificando a imunização voltada para a influenza, as vacinas do Covid também. Então a gente pede que realmente se atentem a esse processo de atualização da caderneta de vacina da criança. Tire um tempinho no final de semana, muitos pais estão em seu domicílio cuidando dos seus filhos, né? Porque eles até preferem trazer no final de semana, porque se tiver alguma reação após o processo de imunização, eles estão perto para acompanhar. A seguir, a denúncia de trabalhadores rurais do Maranhão. Tratores tentaram derrubar uma plantação em reserva extrativista. Não saia daí que a gente já volta. Brasil TV de volta falando da época de estiagem na região sudeste. Neste período chove bem menos do que no verão, por exemplo. E com isso aumentam as queimadas. No Rio de Janeiro é um perigo para quem mora perto da mata. O fogo atinge a vegetação e se espalha rapidamente. Deve ter chegado ali perto também da casa, ó. Se consigo aproximar. Flagrantes de incêndios, como este, têm se tornado cada vez mais frequentes nas últimas semanas em diferentes pontos do estado, segundo os bombeiros. Moradores fizeram vídeos de fogo no Morro do Juramento, na zona norte do Rio, na região do Parque da Pedra Branca, na zona oeste, na Floresta da Posse, em Campo Grande, também na zona oeste, e na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. O clima mais quente e seco desta época do ano favorece esse tipo de ocorrência. O período aí que vai de maio até o final de outubro é um período de estiagem aqui na região do estado do Rio de Janeiro. É o momento que a gente tem pouca chuva, a gente tem uma diminuição muito grande da umidade do ar. Isso faz com que também o mato fique cada vez mais seco. E qualquer ação do ser humano, seja acidental ou proposital, acaba tornando ali o incêndio com proporções catastróficas. O fogo que atingiu a Floresta da Posse, uma área de preservação de Campo Grande, chegou perto das casas. Este ouriço cacheiro, animal típico da região, conseguiu sobreviver ao incêndio, mas teve a perna queimada. Ele foi resgatado ontem e levado para um centro de reabilitação. Nestas imagens aéreas gravadas depois que o incêndio foi controlado, dá para ter uma dimensão do fogo. Tiago, morador da região e defensor da causa ambiental, acredita que a área atingida pode chegar a cerca de 20 hectares, o equivalente a 20 campos de futebol.
A gente precisa resgatar não só aqui a Floresta da Posse, mas todos os ambientes remanescentes verdes aqui da Zona Oeste que sofreram com incêndio. Não foi só a Floresta da Posse, também foi a Floresta de Uaíba, também teve no Morro João Vicente, também teve no Luiz Barata. Então tivemos vários incêndios nesses últimos dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios em vegetações, como essa aqui, por onde a gente está caminhando, mais do que dobrou, comparando junho de 2022 com junho deste ano. Em 2021, foram um pouco mais de 540 casos. No ano passado, o número cresceu para mais de 640. E esse ano, só no mês passado, foram mais de 1.300 incêndios registrados no estado. O incêndio florestal, ele se propaga e ele ganha força muito rápido, principalmente também pelo vento. A corporação tem um trabalho específico, nós temos militares que são treinados, especializados. Existe uma forma específica de combater esse tipo de incêndio, então é muito importante, quanto antes, liga o 93, a nossa corporação vai até lá e vai apoiar todo mundo que está no local. Comunidade de trabalhadores de Chapadinha, no Maranhão, dizem que estão sendo ameaçados por uma empresa ligada ao agronegócio. No começo do mês, 4 tratores seriam usados para destruir uma plantação de bacuri numa reserva extrativista. Sobre essa situação, eu converso com o secretário de Políticas Agrárias da FETAEMA, Edmilson Costa. Edmilson, secretário, queria que você falasse um pouquinho, tem acompanhado então essa situação, a FETAEMA acompanha de perto. Então, desde 2022, a FETAEMA, juntamente com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapadinhas, tem recebido essas denúncias, dos familiares que vivem em constante violação dos seus direitos, tendo em vista que é uma área do INCRA, e que tem sido invadida constantemente por uma empresa. Sabemos que os trabalhadores rurais vivem do extrativismo dentro da área, e são justamente essas áreas de extrativismo, mais exemplo do bacuri, que estão sendo destruídas, devastadas. Nós não somos executores da política, mas esperamos que os órgãos competentes possam resolver o mais rápido possível, levando em consideração também que há pessoas ameaçadas de morte, que algumas estão inseridas no programa de proteção. Essa área lá é uma área de assentamento, como o senhor disse, outros órgãos já foram acionados também para que tivessem ciência dessa situação? Sim, com certeza. Inclusive a gente estava em uma reunião com o Ministério do MDA, colocando a situação e que eles possam, na verdade, dar uma resposta à altura do que as famílias esperam, uma vez que estão tendo seus direitos violados num ambiente que já era para ter resolvido, que é uma área do INCRA, por exemplo. Então a gente pede muito que o órgão gestor fundiário INCRA, que a própria SEMA estadual possa rever essas possíveis deliberações que foi feita anteriormente. Muito obrigada pela entrevista. Janaína Bordalo, para o Brasil TV. Você sabia que hoje é comemorado o Dia da Pizza? A data é diferente de outros países, como nos Estados Unidos, que é comemorado em fevereiro, ou na Itália, que é em janeiro. Mas o amor por essas receitas é o mesmo ao redor do mundo. E no Distrito Federal, a pizza também é um bom negócio. Nos últimos 10 anos, o número de pizzarias aumentou em 6 vezes na capital. O Geraldo Becker vai mostrar um pouco pra gente dessa relação dos brasilienses com uma boa pizza. Dia Nacional da Pizza. Eu tô aqui com Bila Franzoni e o Thales, que é pizzaiolo. Thales, me conta, você chega a preparar quantas massas? Vou pedir até para você continuar preparando enquanto a gente vai mostrando por dia. Boa tarde. Boa tarde. Nós sai por dia umas 900. 900. Eu tô vendo que você abre bem rapidinho. Isso é prática, né? Tem que pegar a prática. Agora, por exemplo, você abre aqui, a gente tá vendo essa farinha amarela, a farinha de milho é justamente para não grudar a massa? Isso. Fica melhor, mais fácil de abrir. O que você usa aí nessa massa? Dá para falar ou é segredo da casa? Não dá para falar. O que você usa aí? É farinha de trigo? Farinha, fermento, açúcar, leite, água. Qual o sabor? Qualquer sabor. Qualquer um? Qualquer sabor. E você? Também. Mas tem um sabor preferido? Calabresa. Calabresa é boa, né? É boa. Acho que calabresa. Calabresa. Calabresa está sendo unanimidade. Por que você gosta da calabresa? Hoje a que eu mais gosto. Mas a mais famosa aqui, João, essa, qual que é o nome dela? Caviar do Sertão. Caviar do Sertão, o que tem nela aqui? É uma pizza que vai mussarela, vai rapadura, vai carne seca, e uma pitadinha de orégano por cima. Olha só, essa aqui é a que mais sai na pizzaria. Dá só uma olhada, de doce. É morango, chocolate? Morango, chocolate e sorvete, mussarela.
Esse é o toque final da nossa pizza. Pois é, eu quero o pedaço então dessa e dessa para eu provar. Tem imagens aí de relatos aí do que seria a primeira fotografia, a primeira imagem de uma pizza. Eu vou pedir então para rodar. Foi feito ali um afresco que retrata o que pode ser o primeiro registro de pizza, né, da pizza italiana. Foi encontrado na parede de uma casa na antiga cidade romana de Pompeia, na Itália. Muito boa essa com rapadura. Achei, não estava dando muito valor não, mas a carne seca com rapadura, excelente. Deu água na boca, né, gente? Segunda-feira pode pedir pizza? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.